Boa noite. Boa noite. Após pouco mais de 70 dias no cargo, o ministro da Educação, Cid Gomes, pede demissão. Mas antes de deixar o governo, Gomes foi à Câmara e bateu boca com parlamentares, a quem chamou, em outra ocasião, de achacadores. Dilma anuncia pacote anticorrupção, incluindo medidas que já estão em discussão no Congresso. E Datafolha mostra reprovação recorde ao governo da presidente. Sem teto saem às ruas em 9 estados. Em São Paulo, bloqueios em estradas prejudicaram milhares de pessoas. Ministro da Educação, Cid Gomes, do PROS, entrega o cargo. Ele ficou apenas 76 dias no comando da pasta. Mais cedo, na Câmara dos Deputados, ele explicou as polêmicas declarações dadas em uma universidade do Pará, quando disse que a casa tinha 400 achacadores. A sessão foi marcada por bate-boca. Cid chegou a dizer que os partidos de situação têm o dever de ser situação, ou então deveriam largar o osso e ir para a oposição. Cid Gomes justificou que era uma posição pessoal e que, na ocasião, não falou como ministro de Estado. Cid Gomes apontou o dedo para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achaque, que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. A fala do então ministro não agradou a alguns parlamentares e causou um pequeno bate-boca. Está fazendo um papel de palhaço. Que era melhor colocar na democracia. O senhor, por favor, me respeite. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado a me tratar. Por favor, desliga o microfone. O orador está na tribuna. Vossa Excelência nem parlamentar é para interferir dessa forma. O microfone de Cid Gomes foi cortado e ele saiu da sessão. Após o bate-boca, Eduardo Cunha respondeu ao ministro. Não vou admitir que alguém que seja representante do Poder Executivo não só agrida essa casa como agrediu a todos os seus parlamentares, como venha aqui e reafirme a agressão, inclusive chegando ao ponto de querer nominar. Então, a Procuradoria vai processar, a Presidência vai processar, e se o Poder Executivo faz com que um representante seu venha afrontar essa casa e ofender essa casa e não faça nada, essa casa terá que reagir, não resta a menor dúvida disso. O Palácio do Planalto divulgou agora à noite que Luiz Cláudio Costa, secretário executivo da pasta, vai assumir interinamente o cargo de ministro. Bob Fernandes fala sobre as polêmicas declarações do agora ex-ministro Cid Gomes. Fato absolutamente raro na política brasileira. Alguém dizer toda a sua, dele, verdade. Em bom brasileirês, chutar o balde. O ministro da Educação, melhor, o ex-ministro Cid Gomes, chutou o balde. Em depoimento na Câmara, enfrentou o presidente da casa, Eduardo Cunha, e o PMDB. Para Eduardo Cunha, dedo em riste, Cid diz o que tem como a sua, dele, verdade. Prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser acusado com ele de ser um achacador. Cid Gomes disse que há dias, no Belém do Pará, que a Câmara tinha uns 300 ou 400, que quanto pior, melhor para eles. Nesse mesmo dia, afirmou, eles querem que o governo esteja frágil, porque é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais deles, aprovarem as emendas impositivas. Antes de ter o microfone cortado e deixar a sessão, o agora ex-ministro cobrou os partidos da base aliada em recado direto para Cunha e o PMDB. Ou são da situação ou larguem o osso. Saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro.
é evidente que isso cria mais uma ainda crise para a presidente Dilma. Levando-se em conta o raciocínio de Gomes, o gesto vai custar ainda mais para o governo e para o país. Complica ainda mais o já difícil cenário para o governo, mas, aos olhos da multidão, perceba-se, até que enfim alguém decidiu enfrentar o clima de chantagem que reina na capital. Eduardo Cunha é inteligente e hábil, já trabalhou em aliança com Collor e PC Farias, Maluf e Garotinho. Citado na lista de Janot, opera para salvar o próprio pescoço. Mas não apenas, Eduardo Cunha é ambicioso, quer muito mais. Ele é a comprovação da teoria de Darwin, aquela das espécies que evoluem, no caso, a espécie PMDB. Cunha é homem de muitos talentos, discurso em plenário é aplaudido em cerimônias no Rio. Citado na lista de Janot, Eduardo Cunha fala em público, em programas de TV e não se ouvem panelas e caçarolas. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff lança pacote de medidas anticorrupção que depende ainda de aprovação no Congresso Nacional. Dilma fez o anúncio no Palácio do Planalto. Há poucas novidades em relação à proposta apresentada no ano passado durante a campanha eleitoral. E alguns projetos repetem medidas já em discussão no Congresso Nacional. O pacote inclui criminalização da prática de Caixa 2, que é a utilização de recursos não declarados, especialmente em campanhas eleitorais. A aplicação da Lei Ficha Limpa para todos os cargos de confiança no governo federal. Alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção, para evitar que sejam usados por agentes públicos e para que possam ser vendidos por meio de leilão. Responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovarem a obtenção dos bens. Confisco de bens dos servidores públicos que tiveram enriquecimento incompatível com os ganhos. Dilma também assinou um decreto que regulamenta a lei anticorrupção nas empresas. Ela responsabiliza pessoas jurídicas por atos contra a administração pública e pune com multas de até 20% do faturamento. A presidente disse que as medidas anunciadas agora fortalecem a luta contra a impunidade e contra a corrupção. O meu compromisso, quero dizer a vocês, com o combate à corrupção e à impunidade, é coerente com a minha vida pessoal, com a minha prática política e é coerente com a minha atuação como presidenta da República. Dilma enfatizou a necessidade de um pacto entre toda a sociedade para aumentar a prevenção, controle e punição de corruptos e corruptores. E voltou a afirmar que o problema é anterior à atual gestão. Todos os brasileiros de boa fé, mesmo aqueles que não votaram em mim, sabem que a corrupção no Brasil não foi inventada recentemente. Sabem que o que diferencia um país do outro e um governo do outro é o fato que em alguns países e alguns governos criam condições para que a corrupção seja prevenida, seja investigada e seja punida. Outros não fazem isso. Alguns silenciam. Nós agimos. Pesquisa Datafolha mostra recorde de reprovação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Mais de 60% dos entrevistados acreditam que a gestão da petista é ruim ou péssima. O índice é o maior para um presidente desde setembro de 92, véspera do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Na ocasião, pouco antes de ser afastado do Palácio do Planalto, a reprovação de Collor era de 68%. A última pesquisa divulgada pelo Instituto em 7 de fevereiro de 2015 mostrava que 23% dos entrevistados consideravam o governo bom ou ótimo. Agora são apenas 13%. Já os que julgam o governo de Dilma regular eram 33%. Agora são 24%.
Os brasileiros que classificavam a gestão da presidente como ruim ou péssima eram 44%. O número subiu e agora são 62%. Os entrevistados também puderam atribuir uma nota ao governo de 0 a 10. A média de Dilma é 3,7, a mais baixa desde que a petista assumiu o comando do país pela primeira vez em 2011. Na última pesquisa Datafolha, em fevereiro, a nota média da petista era 4,8. A pesquisa Datafolha mostra ainda que 9% dos entrevistados consideram bom ou ótimo o desempenho de senadores e deputados no Congresso. Outros 50% acreditam que a atuação dos parlamentares é ruim ou péssima. O Datafolha entrevistou 2.842 eleitores logo após as manifestações de domingo. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza analisa os números do Datafolha que mostram a queda na avaliação da presidente Dilma. Saiu essa nova pesquisa do Datafolha e eu queria realçar aqui 2 números. Primeiro, a taxa de aprovação da presidente da República, Dilma Rousseff, que é hoje de 13%. Já foi de 42% em dezembro e hoje é de 13%. Um número até irônico, porque 13 é o número que identifica o PT na urna eletrônica. A presidente está muito mal, mas o Congresso está ainda pior. A taxa de aprovação do Congresso é de 9%, abaixo de um dígito, um desastre. O pior é que as pessoas que estão envolvidas nesse desastre não esboçam a menor capacidade de reação. A Câmara e o Senado são presididos hoje por pessoas que estão sendo investigadas sob a suspeita de recebimento de propina. E todo mundo finge que nada está acontecendo. A presidente enviou, como previsto, ao Congresso Nacional um pacote de projetos de lei anticorrupção. E ela acha que isso vai resolver o problema. Ela finge desconhecer que os diretores da Petrobras, os que roubaram na Petrobras, eles não desceram de Marte. Eles foram nomeados no governo Lula, numa época em que a Dilma Rousseff presidia o Conselho de Administração da Petrobras. O brasileiro está informando, seja pela pesquisa, seja pela manifestação da rua, que enviou o conceito que ele tem do Executivo e do Legislativo para o UTI. A resolução dessa encrenca envolve um tratamento de choque. Agora, para que o tratamento ocorra, as pessoas precisam reconhecer que precisam do tratamento. E hoje em Brasília, o principal problema não é nem que o governo não enxergue uma solução ou que os parlamentares não enxerguem uma solução para a crise que o país enfrenta, crise moral e crise econômica. Em verdade, os atores da política brasileira ainda não enxergaram nem o problema. Boa noite. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto faz protestos em diversos pontos de São Paulo e da região metropolitana. As manifestações causaram muito transtorno. Por volta das 5h30 da tarde, cerca de 250 manifestantes bloquearam todas as pistas da rodovia Anchieta, no sentido da capital. O trânsito ficou parado durante 1 hora. O grupo incendiou 2 bonecos que representavam ministros. A polícia acompanhou o ato e às 6h30 da noite a via foi liberada. De acordo com o MTST, 21 passeatas aconteceram hoje em 7 estados brasileiros. O movimento diz ter mobilizado 20 mil pessoas em todos os atos. Aqui em São Paulo, os protestos começaram pela manhã e complicaram o trânsito, principalmente na zona sul da cidade. Cerca de 1.200 manifestantes caminharam pela estrada do Mboi-Mirim. Depois, o grupo interditou o sentido centro da Avenida Guarapiranga, uma das mais importantes da Zona Sul. Em frente à estação Santo Amaro do metrô e da CPTM, o grupo interditou toda a pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. Também houve um ato no Largo do Tabuão. Os manifestantes caminharam pela rodovia Regis Bittencourt e queimaram um boneco representando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. As 2 pistas da rodovia ficaram bloqueadas. Para cobrar
do governo Dilma a promessa do lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, os 3 milhões de casas prometidas. O país precisa de mais direitos e de menos direita. No quilômetro 20 da Raposo Tavares, outro grupo ateou fogo em pneus e bloqueou o trânsito nos 2 sentidos. Na marginal Tietê, à altura da ponte Orestes-Quércia, a pista também foi bloqueada com objetos queimados, no sentido Ayrton Senna. Já na Radial Leste, os manifestantes ocuparam a pista no sentido centro, em frente à estação de metrô Itaquera. Além de São Paulo, os protestos dos sem-teto aconteceram em outros 7 estados. Foram registradas manifestações no Rio de Janeiro, em Brasília, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Paraíba e no Paraná. Os protestos fazem parte do Dia Nacional de Lutas pela Reforma Urbana, que pede o lançamento imediato do programa Minha Casa Minha Vida 3. O movimento também reivindica a suspensão dos despejos e a urbanização de todas as áreas invadidas, além de tarifa zero no transporte público. Em Minas Gerais, a BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília, foi bloqueada nos 2 sentidos. No Rio de Janeiro, 50 ativistas do MTST e da Frente de Resistência Urbana bloquearam um trecho da rodovia Niterói-Manilha. Os manifestantes queimaram pneus e interditaram totalmente a pista. Polícia recupera carga de dinamite que foi roubada na última sexta-feira. Mais de 13 toneladas de explosivos estavam em um caminhão escondido em um galpão no limite entre Guarulhos e Itaquaquecetuba. A avenida em frente à delegacia que investiga o crime organizado em São Paulo foi fechada para a chegada do caminhão. O policiamento foi reforçado e até um helicóptero veio dar apoio. Os explosivos foram localizados na tarde de ontem. Estavam num caminhão no limite de Guarulhos e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Na sexta-feira da semana passada, o veículo que tinha sido carregado em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, e levaria a carga de bananas de dinamites para a região de Criciúma, em Santa Catarina, foi roubado. Os investigadores suspeitaram da versão contada pelo motorista, Adriano José Silveira, de 36 anos, que fez a queixa do roubo 6 horas depois do ocorrido. Ele foi preso após confessar participação no crime. O motorista ele parava sempre nesse lugar, é um lugar de pouso de caminhão. Ele foi para o bar, bebeu demais, se excedeu e acabou anunciando a carga que ele tinha. Automaticamente alguém chegou até ele, se interessou pela carga, mas disse que não sabia quem podia recepcioná-la. Chamou um outro intermediário, esse outro intermediário pegou uma amostra, foi até essa favela ali nos arredores de Cumbica, chama favela de Cumbica, e ofereceu lá, retornou dali 1 hora, pegou o caminhoneiro e levou para dentro da favela já com o caminhão. 2 homens que teriam comprado a carga estão sendo procurados. Um deles já tem passagem pela polícia. Segundo a polícia, as 13 toneladas e meia de explosivos foram recuperadas na íntegra. E agora todo esse material ficará sob custódia do Exército Brasileiro. A estimativa é que essa carga seria suficiente para explodir até 20 mil caixas eletrônicos. Hoje, o secretário estadual de Segurança Pública voltou a falar da importância de se criar novas regras para o transporte de cargas explosivas em todo o país. O general Campos, comandante aqui do Exército do Sudeste, em reunião que tivemos, solicitei a ele que determinasse, se possível, fosse escolta aqui. Ele editou uma portaria que só vale para o Sudeste. Olha, uma escolta aqui para ir no meio do caminho não serve para nada. Justiça manda libertar acusados de soltar explosivo que atingiu e matou o cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Pela decisão, Caio de Souza e Fábio Raposo não responderão mais pelo crime de homicídio doloso quando há intenção de matar. Após votação, os desembargadores da 8ª Vara Criminal do Rio de Janeiro também decidiram conceder o habeas corpus aos ativistas. Santiago Andrade foi atingido por um rojão em fevereiro do ano passado, quando cobria uma manifestação que pedia redução das tarifas do transporte público no Rio. Ele morreu dias depois. Após serem identificados, Caio e Fábio foram presos e estão detidos desde então no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Falta pouco para começar o outono e esses últimos dias de verão estão sendo marcados por chuvas e temperaturas amenas. Hoje, os termômetros aqui da capital paulista não passaram dos 25 graus e chegou até a fazer um pouco de frio. E como será que fica o tempo amanhã? Mariana Armentano traz a previsão.
estado de São Paulo, o tempo segue bastante instável amanhã. As nuvens continuam bastante carregadas e com o tempo mais nublado, as temperaturas caem em todas as regiões paulistas. No interior, apesar dessa ligeira queda, a sensação ainda é de tempo abafado, mas aqui na capital dá até para sentir um friozinho. O sol aparece pouco e as chuvas continuam, ainda podendo ser fortes entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 13 e máxima de apenas 21 graus. Com o tempo chuvoso, aumenta a sensação de frio. Já no litoral, na cidade do Guarujá, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 28 graus. E aqui na Grande São Paulo, mínima de 19 nessa madrugada e máxima prevista de apenas 25 graus, com tempo nublado, chuva a qualquer hora e poucas aberturas de sol. Esse tempo mais fechado e fresquinho deve se prolongar até o final de semana aqui na capital. Só deve voltar a esquentar para valer mesmo no final da semana que vem. O Ministério Público exige que todas as obras das ciclovias de São Paulo sejam interrompidas em até 24 horas, sob pena de multa de R$100 mil por dia. A Promotoria de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente entrou na Justiça com um pedido de liminar porque um inquérito civil concluiu que não foram feitos estudos de viabilidade técnica para a implantação das ciclovias. De acordo com a ação, as obras devem ser paralisadas até que se realizem estudos técnicos necessários. Na Avenida Paulista, por exemplo, a promotoria pede que o canteiro central seja completamente refeito. A alegação é de que os pedaços do pavimento removido põem em risco a segurança das pessoas. Os pedidos do Ministério Público ainda serão analisados pela Justiça. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje é só quarta-feira. A semana ainda tem mais 2 dias. Quantas outras más notícias haverá para o governo? Domingo, houve protestos de rua imensos e panelaços. Hoje cedo, saiu a pesquisa Datafolha mostrando que o prestígio da presidente Dilma Rousseff está quase tão baixo quanto o de Fernando Collor, pouco antes do impeachment. Como se não bastasse, a gente soube hoje de tarde que a criação de empregos com carteira assinada anda mal. Muito mal. Mais do que devagar e quase parando. Está andando para trás. Neste ano, o número de empregos formais apenas diminui. Pior, desde 1999, o ano de crise ruim, o número total de empregos com carteira assinada não caía de um ano para o outro. Claro que, apesar do esfriamento do mercado de trabalho, a situação não é tão ruim como a de 16 anos atrás, pois a proporção de gente com emprego formal, tudo direitinho, com carteira assinada, é muito maior agora. Ainda assim, a queda do nível de emprego é um sinal de que a economia está esfriando rapidamente. O caso pior é o da construção civil, onde houve o maior tombo do nível de emprego, muito maior que a de outros setores. Uma das causas disso é o escândalo de corrupção na Petrobras. Muitas empreiteiras estão envolvidas, ficaram sem crédito e estão sem obras, estão demitindo em massa. Outro motivo é o esfriamento do mercado imobiliário. As construtoras vendem cada vez menos imóveis novos. Muitos compradores estão devolvendo o imóvel que compraram na planta. Outro motivo ainda é que haverá menos obras pesadas no país, porque o governo vai cortar investimentos em obras por causa do ajuste fiscal, corte de despesas, pois o governo está na pindaíba. Além de péssimas notícias do lado da política, a presidente soube que seu prestígio está no chão, portanto, a gente está vendo o motivo. Depois do tarifaço da energia elétrica, do aumento da gasolina, do aumento dos impostos, do dólar e outros reajustes, a crise bateu no emprego, que era um dos poucos lados da economia que estava se aguentando. Agora não se aguenta mais e a casa está caindo. Boa noite. A seguir, em Israel, o partido do premier Benjamin Netanyahu conquista o maior número de cadeiras no parlamento. E terror na Tunísia. Homens armados invadem museu e matam 19 pessoas. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil, com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O
poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. No Todo Seu de hoje, fique de olho na TV, porque Zé Armando Vanucci vem repleto de novidades. Ainda vamos saber como funciona a maquiagem dos filmes de Hollywood, com quem entende do assunto, que é a maquiadora Bruna Nogueira, deve ser parente minha. E conferir o musical com Cláudio Zoli, Todo Seu, hoje, 10h30 da noite, claro que eu tô aqui te esperando, né? Terror na capital da Tunísia. Homens armados invadem um museu e matam 19 pessoas, sendo 17 turistas estrangeiros. 2 terroristas morreram e 3 fugiram. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Homens vestidos de militares e armados com fuzis invadiram a área do parlamento do centro de Tunis e dispararam contra turistas que desciam de um ônibus. Depois, invadiram o Museu Nacional do Bardo, que fica no mesmo complexo da Assembleia Nacional. Cerca de 100 visitantes estavam no museu no momento do ataque. As forças antiterroristas entraram no prédio e resgataram a maioria das pessoas. Entre as vítimas estão 17 turistas de nacionalidades polonesa, italiana, alemã e espanhola. Um civil tunisiano e um policial também morreram na troca de tiros e 22 pessoas ficaram feridas. O governo disse que foi um ataque de extremistas islâmicos contra a economia do país. Resultado das urnas em Israel contraria as pesquisas boca de urna. Partido do premier Benjamin Netanyahu conquista o maior número de cadeiras no parlamento e começa a negociar a formação do novo governo. O partido direitista Likud ficou com 30 deputados no parlamento de 120 cadeiras. A coalizão de centro-esquerda conquistou apenas 24. Para obter maioria no parlamento e assumir o 4º mandato, Netanyahu precisa fechar uma coalizão em até 3 semanas. A lista árabe conjunta ficou em 3º lugar, com 14 cadeiras. Os Estados Unidos manifestaram preocupação com a retórica anti-árabe de Netanyahu durante a campanha. Washington reafirmou o compromisso com a solução de 2 estados como a melhor forma de reduzir as tensões na região. As Nações Unidas esperam que Israel continue a negociar um processo de paz que inclua a criação do Estado palestino. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, os integrantes do Biquíni Cavadão fazem comida japonesa pela primeira vez no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.